Como é que você avalia o governo Lula no plano econômico, social e internacional? Pois é, essa é uma outra discussão, né? Que sempre fala assim, mas por que então todo mundo não vai junto com Lula, porque seria o mais viável? E o que a gente avalia é que, mesmo tendo um programa mais progressista do que o último governo que a gente tem, mas tem medidas muito à direita ainda, né? Que vão se endireitando. Primeiro, pelas próprias relações que vão fazendo com os empresários, que vão fazendo com o agronegócio, que vão abrindo espaço para o diálogo numa ideia de governabilidade, inclusive para setores que a gente considera de direita e de extrema direita, que para nós não funciona. Na questão econômica, por exemplo, se você economicamente privilegia estes setores, a sua política está mais à direita e não mais à esquerda, apesar de ter ali avanços e etc. E não estou aqui dizendo que é um antipetismo, estou dizendo que é um anticapitalismo, que é um antiimperialismo, que é um antifascismo. Então, não dá para a gente dizer que tudo bem a gente estar no mesmo espaço ou tentando fechar ali um programa ou uma pauta com os setores da direita, com setores golpistas, com setores que tentaram atrasar, inclusive, o avanço das lutas sociais no nosso país e dizer que vai dar certo. É aquela história de não dá para agradar Deus e o diabo, né? Então, você tem uma escolha. E quando a gente pega, por exemplo, o orçamento, e nessa lei orçamentária agora de 2026, fica claro para quem é o privilégio, que lado está sendo escolhido. Porque nós temos um PIB de 6 trilhões de reais, 6 e um quebrado, e 1,8 trilhão é para o Bolsa Banqueiro, como a gente chama, né? Para o pagamento da dívida, agora do refinanciamento da dívida pública, que nunca foi auditada e que nós, da Unidade Popular, inclusive, defendemos a suspensão dela. Não só a auditoria, mas a suspensão do pagamento da dívida pública. Porque vai 1,8 trilhão para os banqueiros, para poder garantir, né, o lucro dos banqueiros, enquanto para a saúde, para a educação, é destinado menos de 4% desse orçamento, que na mesma lei orçamentária aprova um salário mínimo de R$ 1.621. Tanto que tem uma pesquisa de um professor da PUC de São Paulo, que ele diz que um bilionário, que ele investe 1 bilhão da riqueza dele nos títulos da dívida, ele consegue receber R$400 mil por dia, rentista, só sem produzir nada com os juros da dívida, porque nós temos uma taxa de juros gigantesca que favorece, inclusive, isso. É melhor fazer esse investimento do que em qualquer outro lugar. Então, vai se favorecendo isso. Aí fala assim, não, mas Bolsa Família é a coisa que não vai quebrar o país ficar dando esse dinheiro. É quase 1% do orçamento, enquanto quase 30% é para os juros da dívida. Então, é algo que já fica ali de para que lado é a nossa economia, para que lado ela pende, para que lado ela privilegia. Nós defendemos isso, a suspensão e a auditoria, até fazendo diálogo com Maria Lúcia Fattorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, para que esse dinheiro seja do povo, seja investido no povo. E quem legisla, inclusive, normalmente não usa o Sistema Único de Saúde, não usa a educação pública. Nós, da Unidade Popular, inclusive, na outra campanha, a gente disse que todos os parlamentares eleitos deveriam, obrigatoriamente, usar o SUS e ter seus filhos, sua família, nas escolas públicas. Porque aí é muito fácil eu decidir que eu vou destinar apenas 4% ou menos de 4% para a saúde, se eu não vou num posto de saúde, se eu não vou numa UPA, se depois eu vou levar para os melhores hospitais particulares a minha família e os meus filhos. Da mesma maneira, a educação. Então, essas são questões que demonstram que esse não é o caminho. Da mesma maneira, tivemos uma luta agora exemplar, que foi a luta contra a privatização dos rios, né? Então, para nós, a política de privatização não é uma política de esquerda, é uma política de direita, e que nós tivemos um exemplo da luta dos povos indígenas. Porque aí muita gente fala assim, mas vocês não têm correlação de força para poder conseguir, né? Vocês não, são pequenos, né? Ainda não aparecem. Mas quem tinha mais força entre povos indígenas e Cargill, entre agronegócio? Se a gente fizesse uma avaliação antes daquela luta, a gente ia dizer, condições nenhuma. Mas a combatividade e a energia que teve aquelas tribos para poder enfrentar, e é aquele negócio de a luta de ou tudo ou nada, de pular num rio, de ocupar um barco,
E aí mesmo com o decreto, né, a decisão judicial de desocupar, eles ocuparam a empresa e disseram, nós vamos ficar e nós não vamos aceitar. Então, são medidas que não contribuem, inclusive, para a lógica de esquerda. Porque acaba que muitos desses eleitores ou das pessoas que vão acompanhando acabam achando que essas são medidas de esquerda. Elas não são medidas de esquerda, são medidas de direita. Então, isso acaba apresentando, e eu não estou dizendo assim, não teve nenhum avanço no governo Lula, não é isso, por isso que eu disse, não é antipetismo, é anti-imperialismo e é anticapitalismo, mas que a gente precisa ir mais longe. Não pode ter num programa de esquerda a privatização, não pode ter num programa de esquerda o benefício dos banqueiros, não pode ter num programa de esquerda a privatização, não pode ter esse tipo de coisa. Então, nós precisamos fazer esse enfrentamento direto. Então, na nossa avaliação, o governo atual peca muito, inclusive confunde a cabeça das pessoas e a extrema-direita cresce. Cresce porque cinicamente e demagogicamente faz a defesa do que é a pauta do nosso povo, dizendo que é uma pauta deles, e quando estão, e a gente já viu em alguns cenários, não cumprem nada, inclusive atrasam muito, que foi o que a gente teve no governo anterior. Então, precisamos ir para frente, porque a gente entende o processo eleitoral não só apenas também como uma questão de eu dou o meu voto, é de avanço de consciência, do que tem que ser, de onde a gente quer chegar, né? E acho que até um exemplo bom, agora, da Venezuela, que fez um plebiscito muito legal, fazendo uma consulta popular ao povo, mesmo depois de uma agressão que sofreram naquele país, de o povo decidir para onde que vai, o que a gente gasta, em que a gente investe. Então, olha o que foi a consciência política daquele povo com a revolução que fez e da defesa, inclusive, do anti-imperialismo que deveria existir. Então, é também uma educação do povo de maneira política, né? Se você tivesse a oportunidade de estar diante do Lula, o que você falaria para ele? Que precisamos fazer aquilo, inclusive, que ele prometeu desde o seu primeiro governo. Inclusive, ele disse, há 1000 anos atrás, que ele disse que se eu pudesse fazer uma coisa quando virasse presidente, seria a reforma agrária. E nós achamos que ela precisa ser feita. Inclusive, os movimentos sociais do campo têm dito, infelizmente, nesse governo nós não avançamos nada. Então, há ainda uma decisão de eu prefiro o agronegócio do que a agricultura familiar, eu prefiro garantir os latifundiários, né, que a gente chamava antes, do que a distribuição da terra. Então, precisa fazer, que isso é uma questão determinante, inclusive, para a soberania do nosso povo. Samara, muita gente afirma que candidaturas da esquerda, fora da frente liderada por Lula, podem acabar retirando votos do atual presidente. Sim. E, indiretamente, fortalecer a extrema-direita. Como é que você responde a esse argumento? É isso. Na nossa avaliação, o que fortalece a extrema-direita é justamente um programa que priorize a extrema-direita, que priorize os capitalistas, que priorize os banqueiros. Nós, inclusive, estamos defendendo uma proposta socialista. Para quem defende revogar as reformas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, que defende a reforma agrária, que defende a reforma urbana, que defende o fim do feminicídio, que defende tudo isso, para quem defende isso não vai se sentir atingido com a nossa candidatura, porque é exatamente o que a gente está denunciando. Estamos denunciando, inclusive, a extrema-direita. Estamos denunciando os imperialistas, quem está destruindo o mundo, quem está oprimindo o mundo. Então, quem se sentir ofendido com esta pauta é porque também não a defende. Então, na nossa opinião, não são as candidaturas de esquerda que enfraquecem uma candidatura. Na verdade, são posições erradas, erros, inclusive, que são à direita, é que enfraquecem o governo e abre espaço para essa extrema-direita dizer que eles sim são os salvadores da pátria, né? Que eles é que vão resolver os problemas do povo, e a gente sabe que não é, mas confunde a cabeça das pessoas. Caso haja um segundo turno entre Lula e um candidato da extrema-direita, como o senador Flávio Bolsonaro, qual seria a sua posição e da UP? Eu achei que você ia falar, se houvesse um segundo turno entre Lula e Samara... Juro que achei que era isso que você ia perguntar. Então, é algo que a gente, assim... Você faria um acordo com Lula? Quem for pro segundo turno, vota no outro? Não. Quem não for, vota no outro? Exato. Agora eu gostei mais. Quem não fosse o Lula vai votar na gente também, se a gente for. Mas a questão
na última eleição, inclusive, nós apoiamos e não temos nenhuma vergonha de dizer, não foi uma defesa envergonhada e tal, porque nós temos clareza de que Bolsonaro é muito pior do que é Lula. Isso nós temos clareza absoluta. Não fizemos, inclusive, na campanha contra Dilma, nós consideramos que foi um golpe contra Dilma. E até por conta de erros também táticos da esquerda de colocar estes setores no próprio governo. Então, não tivemos vergonha de dizer, porque nós entendemos que é mais avançado do que é um governo Bolsonaro. E um governo Bolsonaro agora também é pior, porque a gente viu que foi segundo Trump, né? E vem aí muito pior do que era antes. Então, não temos dúvida disso. Mas acreditamos que nós podemos ser alternativa para o povo brasileiro. Não tem só essas duas opções, sabe? Mas você faria um acordo com o Lula, então? Quem não for para o segundo turno, eu não sei se ele vai querer fazer o acordo com a gente. Mas a gente já tentou, inclusive... Entre você e o Flávio Bolsonaro? Eu acho que deveria ser a gente. Eu espero que sim. Espero que sim. Porque a gente nunca teve assim, esse debate programático. Inclusive, acabam que nos chamam para uma adesão, não para uma discussão programática, né? Porque é isso. Quando nos cobram a unidade... é no programático, não nos chamam para uma discussão programática, apenas para uma adesão, só vem com a gente e vamos seguir. Eu espero que ele vote na gente no segundo turno. Qual que seria a principal diferença entre um eventual programa de governo da Unidade Popular, da sua presidência, e as políticas implementadas pelo atual governo? Pronto. A gente, na última eleição, a gente separou, inclusive, o nosso programa, né, em mudanças estruturais e mudanças emergenciais que a gente propunha para o Brasil. Uma dessas medidas estruturais é essa que eu já falei, inclusive, da questão da auditoria e da suspensão do pagamento da dívida, porque é uma questão determinante, inclusive. Como é que se faz a auditoria da dívida? Pois é. Uma das coisas que, inclusive, esse grupo, né, da Auditoria Cidadã tem mais condições e a gente tem acompanhado eles e estreitado esses nossos lados sobre isso, porque é ver o que dessa dívida é real, que é como a gente faz uma auditoria, isso num exemplo muito pequeno e muito menor, dimensional, do que da nossa dívida, por exemplo, com cartão de crédito, é justo e não é. Porque os juros sobre os juros das nossas dívidas, tanto a do cartão e também da dívida pública, ele vai se somando. E aí é uma dívida que o valor real dela já foi pago inúmeras vezes, mas por conta dos juros a gente segue pagando. Auditar, ver o que dessa dívida ainda é real para poder ser pago ou que não é. E, inclusive, a auditoria já ajudou na Argentina e queria muito ajudar no Brasil e se propõe a isso, que é auditar isso, ver o que é justo e o que não é justo nessa dívida. Nós defendemos a suspensão, que nem é algo que a Auditoria Cidadã está defendendo. Nós defendemos a suspensão, que também, num exemplo muito menor, é isso. Quando você tem na administração da sua casa, primeiro você faz a sua família comer, a sua família vestir, a sua família ter saúde, ter educação, e depois você paga as dívidas dos boletos. E a gente, né, faz um giro muito grande para poder fazer isso. Isso num micro. Agora nós estamos falando de 6 trilhões de reais, não é falando do R$ 1.600, do máximo R$ 3.000 que a gente recebe. Então, tendo dinheiro, inclusive, é muito mais fácil fazer essa mudança. Então, nós defendemos a suspensão. Então, resolve primeiro os problemas do povo e depois paga os juros da dívida, o banco, não sei o quê, que é normalmente o que a gente faz. Então, não é nem redução dos juros que vocês propõem. Não, suspensão do pagamento. Da dívida. Suspensão da dívida. E aí pode auditar, evidentemente, por isso a gente tem essa relação com eles, mas suspender. E aí, primeiro, garante o nosso povo comer, o nosso povo morar, o nosso povo existir. E depois a gente vai ver, porque é uma dívida que nós consideramos injusta, que ela serve justamente para esses bilionários continuarem recebendo R$400 mil sem produzir nada no nosso país. É do rentismo, para poder garantir o rentismo. Então, uma das questões estruturais seriam essa. As revogações das medidas, essas medidas antipovo e todas elas, essas reformas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização, né, que está dentro dessa reforma trabalhista, que agora vai piorando, né, com a pejotização, o trabalho intermitente, e agora também essa própria discussão da jornada de trabalho, nós defendemos a redução da jornada de trabalho, e estamos nessa luta, né, contra a escala 6x1 também. Inclusive, fizemos agora, não sei se você viu, dia 4 de março, nós fizemos uma jornada pelo fim da jornada contra a jornada 6x1,
justamente porque a gente entende que não é só estar lá no parlamento e vai votar e vai dar tudo certo se a gente não tiver mobilização para poder fazer isso. E fizemos algumas paralisações no Brasil inteiro. Já aproveito para chamar que dia 24/3 de agora de março nós vamos ter outra jornada nesse sentido, de chamar os trabalhadores da escala 6x1, para poder se mobilizar, para poder pressionar, inclusive, que isso seja aprovado no Congresso. Mas também o fim do arcabouço fiscal, que tem a ver com essa relação da própria dívida pública. A questão da reforma administrativa, que está prestes a ser votada, inclusive, né, com esse ataque ao direito dos servidores públicos. Eu, como uma servidora pública, já tenho essa discussão, inclusive, no município que eu trabalho, e vai se propagando essa lógica também para todos os outros municípios e para os estados. Garantir as reformas, que a gente considera as reformas de base principais, a reforma agrária, a reforma urbana, que a gente tem essa relação com o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, na discussão da moradia e do quanto isso já poderia ser um problema que está resolvido, mas como estamos no capitalismo, tudo é mercadoria, inclusive a moradia, que é constitucionalmente um direito, mas é um privilégio no Brasil. Então, garantir a reforma urbana, que tem a ver com moradia, mas tem a ver com mobilidade, tem a ver com transporte, porque o transporte também é uma mercadoria, né? Então, o nosso direito de ir e vir, ele também virou um comércio, né? Virou um produto. Então, se eu não tiver 10, 15 reais para poder nos movimentar, não vai sair de casa, vai ficar ali naquele, né, isolado geograficamente. Inclusive, é isso também, esses que acabam nos representando no parlamento, não são os que andam de ônibus, né? Eles não pegam ônibus, não tem essa realidade. Então, é outra questão também que faz parte dessa reforma urbana, e aí tem várias outras questões dentro disso. A questão da estatização do sistema financeiro, e aí, nesse sentido, fazer, inclusive, a gente tem visto, né, o escândalo do que essa farra, né, desses bilionários, o Banco Master, mas que não é a primeira, talvez seja uma das maiores, mas não é a primeira, e está aí toda essa ebulição sobre quem participa e quem estava envolvido com isso, porque acaba que os ricos, que inclusive vão garantindo suas bancadas no parlamento e nos espaços, transformam o Estado no seu balcão de negócios, e é isso que a gente tem visto. E o que a gente acha? Que o nosso dinheiro não deve estar na mão desses empresários, que inclusive Vorcaro foi dizer que é a máfia, né? Os bancos são a máfia. Então, deve estar em bancos públicos e o Estado gerir esse dinheiro, né? Então, achamos que isso também é uma questão estrutural importante, e também porque é capaz que nós temos um endividamento muito grande das famílias, né, por conta dessa taxa de juros também. Então, num banco público, numa estatização desse setor financeiro, essa taxa de juros pode ser menor. Nós temos 15% da Selic, né? Que, inclusive, a gente achou que ia até diminuir, porque tinha uma pressão, né, no presidente do Banco Central anterior, que estava em 12% mais ou menos, e uma crítica grande do governo de não pode, Campos Neto está errado, e aí o outro que entra aumenta, né? Porque aí chegamos a 15%. Então, é também uma discussão que a gente tem feito. E era uma coisa considerada como o paralisante do governo, mas que aí, quando entra o próximo, né, que era Galípolo, né, e aí põe a 15% os juros. Então, é algo que afeta também muito a gente, né, nas famílias que não têm, né, esses salários milionários que eles têm. Então, esses seriam alguns pontos estruturais. E as privatizações, como eu já falei, né? Então, não só a privatização dos rios, como eu disse agora, dessa luta dos indígenas, mas a privatização de tudo, né? Dos nossos recursos, da questão... A gente está agora num debate internacional sobre a questão do petróleo, que o da Venezuela não tinha nada a ver com narcotráfico nem nada disso, era sobre petróleo. E no Irã agora tem o Estreito de Hormuz também, né? Onde passa o petróleo. Então, na verdade, não é sobre isso. E veja que nós... Apesar da Venezuela ser das maiores bacias de petróleo, nós somos um dos maiores produtores de petróleo. Então, a gente até tem feito a denúncia. Não é só sobre a Venezuela, que todo mundo fala, não, a Venezuela, que era socialista e tudo bem, deixa para lá, mas é sobre a gente. Inclusive, eu que sou de Natal, o Trump estava pedindo a base aérea de Natal, dizendo que era deles, por conta da Segunda Guerra Mundial, que eles investiram e podiam usar. E aí eu falei assim, não. Então, é também sobre nós. Porque se é sobre petróleo, se é sobre riqueza, se é sobre redivisão do mundo, né, transformar os países em colônias novamente, então é sobre o Brasil também que a gente está falando. Então, por que não a Petrobras ser estatal?
A Vale, inclusive, porque uma das outras questões determinantes tem sido a destruição da natureza. E agora com esse debate sobre os rios, né? Mas é a Vale, que agora no início do ano, eu estava até em Belo Horizonte no início do ano, teve que suspender as suas atividades novamente em Ouro Preto, porque tinha uma barragem para estourar. Inclusive, nós moramos lá perto, né? Uma parte da minha família mora perto de Ouro Preto, que foi quase atingida pela questão de Mariana, que foi, né, depois Brumadinho e etc., e agora teve que parar. E não parou as suas atividades, parou naquele lugar, mas a Vale continua funcionando. Então, por que não reestatizar essas empresas que são importantes para a nossa soberania? Porque quando a gente discute a soberania da Venezuela, e é isso que a gente defende, a autodeterminação dos povos, é também para o Brasil. Então, por que não vamos reestatizar isso e ter domínio, né? Ter controle sobre as riquezas que são do povo, que não deveriam nem ser vendidas, né? Porque quem é o dono para vender, né? Então, é uma das questões que a gente também discute. Das questões mais emergenciais, e que a gente tem feito essa propaganda também, o aumento dos salários, e aí aumento de 100% dos salários, porque o salário não tem condições. Porque de todos os salários ou do salário mínimo? Do salário mínimo. E aí, entendendo que R$ 1.600, que é o que o Diese diz que é para manter uma família de 4 pessoas, não é possível garantir. Nós tivemos até um exemplo agora, dadas as medidas, proporções do que é a economia da Colômbia, do que é a população da Colômbia, mas teve um aumento, né, e chega a quase R$3.000 o salário mínimo da Colômbia, mas que também estamos num disparate economicamente, que o Brasil entre as 11ª economia do mundo e a Colômbia ali, 40ª economia do mundo. E lá se aumentou o salário e aqui R$ 1.600, que não dá. Com uma cesta básica que chega aí a R$800 em alguns estados, até para mais ou para menos. Então, não é possível garantir isso. Então, também fazemos essa defesa. As frentes emergenciais de trabalho, que podem ser criadas, inclusive, pelo próprio governo, e não nessa perspectiva, né, de que são as empresas que vão gerar os empregos. Então, se você garante, por exemplo, que o dinheiro do povo vai ser usado para o povo, e aí a gente vai resolver moradia, e a gente vai resolver alimentação, essas são frentes emergenciais de trabalho para garantir a construção civil, para garantir saneamento, mas a cultura, o cuidado, né? O cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, que é outra questão. As mulheres trabalhadoras são extremamente atingidas por isso, porque para conseguir trabalhar, mas não tem creche, né? Eu tenho um filho de 2 anos de idade. Tá? Quase 40% das mulheres trabalhadoras que têm filho de 0 a 3 anos não tem creche. E aí fica ali, o que eu faço, né? Como é que eu vou conseguir trabalhar? Porque aí não tem a creche, ou eu tenho que pagar uma pessoa que já vai metade do meu salário, ou quase todo o meu salário, então fica elas por elas e eu não consigo garantir. A redução e o congelamento do preço dos alimentos. Que essa é uma questão importante, e o MLB tem feito uma denúncia importante, porque MLB é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Denunciando, inclusive, que alimento nem deveria ser uma mercadoria, né? Porque é um direito, né? Você não consegue existir sem comer. E aí a gente normalizou a ideia de que a gente tem que ter um dinheiro para poder comer, para poder ter arroz, para poder ter feijão, para poder ter as coisas. Num país que produz tudo, somos um dos maiores produtores de tudo que é agricultura, de agropecuária, e o nosso povo não come bem. Porque tem aquela questão, o Brasil saiu do mapa da fome, mas a fome não saiu do Brasil. E aí se criou esse termo da insegurança alimentar como se isso não fosse fome. E aí vai se nivelando se é insegurança média, se é insegurança severa, se é só insegurança, para as pessoas que não comem, ou não comem todas as refeições, ou tem itens da cesta básica que não conseguem comer. Então, é algo também extremamente importante, que é reduzir os preços dos alimentos e garantir o congelamento, para que aumenta o salário, aumenta tudo na mesma proporção, e as pessoas vão tendo um poder de compra muito menor e riscando os itens da lista de compras, né?